Então, bora lá planejar nosso próximo podcast? Nossa, eu tava aqui pensando nisso agora, não tem nenhuma ideia. Alguma ideia em mente? Então, a Páscoa está chegando, né? Eu estava pensando que a gente podia preparar algum episódio em comemoração à Páscoa. Seria muito legal se a gente tivesse condição de entrevistar alguém e esse entrevistado passar a visão dele sobre quem é Jesus. Realmente, nessa época do ano faz muito sentido. Minha mente fértil viajou aqui agora. O que você pensou aí? Não vou nem te falar, você vai rir da minha cara. Não, conta logo. O que foi? Não, esquece. Vamos pensar em outra coisa. Não, fala. Já imaginou, Ah. se hipoteticamente, pensa aqui comigo, nós pudéssemos entrevistar a galerinha que andou com Jesus, que conheceu Jesus assim, cara a cara. O que você acha dessa ideia meio maluca? Pode falar se você achar que... Não, pensando aqui, essa ideia seria bem interessante mesmo. Eu consigo até ver a cena aqui na minha cabeça, eu jogando Tomé contra a parede. Ah, então você só acredita vendo? Realmente, ia ser muito legal, ia ser hilário. Hilário não, seria sobrenatural. Então bora planejar? Bora. Temos muito trabalho para fazer. Que alegria, que satisfação, Maria e José. É um prazer muito grande ter vocês dois aqui. Nossa, sério, eu tô muito contente hoje. E assim, conta um pouco pra gente como é que é ter o Filho de Deus aos seus cuidados. Olha, participar desse podcast é um privilégio, mas ser pai de Jesus, para mim, foi uma honra. Eu confesso a você que, no princípio, eu assustei, mas... Assustou? Você Sim. assustou? Uhum. Imagina eu, que recebi um anjo na minha frente, Ah. dizendo que eu ia ser mãe. Mas, realmente, para mim, foi um privilégio saber que eu ia carregar no meu ventre o Salvador. É um privilégio, Rafael, que, no entanto, nós precisamos, de repente, corrigir algumas coisas. Por exemplo, quando a gente estava voltando com aquela comitiva e você esqueceu o seu filho lá em Jerusalém, lembra disso? Nosso filho, nossa responsabilidade. Eu tô vendo que vocês são um casal bem normal, né? Como todos os outros, não é mesmo? Ele é um rei, ele manda e desmanda no seu povo. Mas aí sentiu o seu trono ameaçado com o nascimento, vejam só, de uma criança. Fala aí, Herodes, pra gente, como é que é ter um outro rei no pedaço? Eu sou o rei. Que conversa fiada, rapaz. Imagina que eu fui destituído. Coisa nenhuma, rapaz. Eu sou um soberano, meu amigo. Tá, você pode até ser um soberano, como você diz, mas confessa pra gente, rolou aí um ciúminho, né? Uma raivinha quando Jesus nasceu, não foi não? Não, ciúminho. Que isso? Absurdo. Ciúminho não. Imagina que um rei que nem eu vai ter um tipo de esses sentimentos de fraqueza. Veja só, eu sou o rei. Esqueceu? Olha só, tá bom, já entendi. Mas agora vamos conversar sério. Você mandou matar Jesus, foi ou não foi? Não teve isso não. Matar Jesus. Jesus, matar? Onde que eu mandei matar Jesus? Não mandei matar. Faz um favor para mim, amigo. Edita essa parte aí, o senhor faz um favor, edita essa parte, corta, porque esse tipo de acusação para mim nem pega bem. Não pega bem. Afinal, eu sou o rei! E agora, direto do deserto, a gente faz conexão com ele, João Batista. Fala, JB, como é que estão as coisas por aí? Ô, Rafael, tudo bom? Tô aqui no meu horário de almoço. Ó, vai uma porçãozinha aí de grilo frito. Tá crocante, uma delícia, viu? Olha, eu não quero não, viu? Obrigado. Eu prefiro uma picanha mal passada. Não é nada pessoal não, viu? Mas eu prefiro uma picanhazinha. Mas eu queria que você falasse, eu queria ouvir um pouco da sua história, que você contasse a sua experiência em ter batizado Jesus. Rafael, foi muito louco. Pensa, na hora que eu batizei o mestre, o céu se abriu. Uma luz branca veio na direção dele. E do meio dela saiu uma pomba que pousou na sua cabeça. Caramba, eu fico pensando, que demais, hein? Demais?
demais mesmo foi ouvir a voz de Deus dizendo que Jesus era o seu filho amado. Na hora, eu fiquei impactado e tão realizado que perdi a cabeça. Agora, uma pergunta que não quer calar. Como é que pode alguém já velho nascer de novo? Quem é que sabe me responder essa pergunta? Para ajudar a gente, né, a chegar a essa resposta, hoje nós falamos aqui com o Nicodemos, ele que é fariseu, membro do Sinédrio, cujos integrantes perseguiram e acusaram Jesus. Nicodemos, você teve um encontro, né, a sós com Jesus, numa conversa muito, muito reveladora, né, que mudou o rumo da sua história. E aí, você chegou à conclusão sobre o que seria esse nascer de novo? Sim, sim. A princípio, quando eu tive essa conversa com Jesus, eu entrei assim numa crise existencial. Ele havia dito que se alguém quisesse ver o reino de Deus, teria que nascer de novo. Aham. Então eu pensei, ele deve estar ficando louco, né? Não está falando coisa com coisa. Como é que um homem já velho como eu poderia nascer de novo? Até cheguei a perguntar para ele, será se eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Isso não fazia muito sentido. Isso fisicamente falando é impossível, né? Mas essa é a questão. Não é uma coisa física ou biológica. Ele estava falando uma metáfora, uma figura de linguagem. E como é que se traduz essa figura de linguagem na sua visão? Cara, é tão simples. Nascer de novo é como você deixar toda a sua bagagem, deixar todos os seus conceitos, a forma como você entendia a vida, Aham. e daí participar, recomeçar de uma revelação de quem é Jesus. Legal. Então, a tradução seria recomeçar. Recomeçar. Em Jesus, nós somos uma nova criatura. Esse é o recomeço, um novo nascimento, né? Pedro, Tiago e João, sejam bem-vindos. Nos dias de hoje, vocês seriam apelidados de os três mosqueteiros, né? Os caras inseparáveis que andavam sempre juntos ali, lado a lado, grudadinhos, né? Com Jesus. Mas me contam aqui, como é que começou essa caminhada de vocês com Jesus? Então, você me lembra, seu Rafael? Nós estávamos fazendo o que nós mais gostamos de fazer: pescar. Que é o nosso hobby e nosso ganha-pão. Melhor, nosso ganha-peixe. E nem à toa que nós três aqui viram musiquinha para criança da nossa geração. Não foi? Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Incrível. Quem que não conhece essa música, né? E esse dia foi inesquecível, quando Jesus nos chamou. Pensa, 3 pescadores do pão, pescando a noite toda e nada de peixe, nada, nem um zi para contar a história, nem um zi. Aí, do nada, Jesus fala: joga a rede do outro lado, vocês vão pegar peixe ali do outro lado. Noite inteira pescando, eu falei assim, jogar do outro lado, mas eu fui lá e joguei a rede. E aí, o que aconteceu? Conta pra gente. Você não vai acreditar, não vai. Você não vai acreditar. Não é história de pescador, não. Vamos lá, hein? Verdade verdadeira. Quando pegamos a rede, já senti o carro estar pesado, olhando para o outro assim, começou a puxar. E vinha peixe, e vinha peixe, e vinha peixe. E aquele barco ficou abarrotado de peixe. Que pesca maravilhosa. Eu aposto que vocês ficaram tudo com cara de bobo, né? E nós ficou mesmo. Nossa, nunca tinha visto trem desse na minha vida. Foi quando Jesus propôs pra gente virar pescador de homem. O que nós falou? Bora, uai! E aí, nós vamos seguir o homem. Na hora a gente foi seguir o homem. Largamos tudo. Foi a melhor escolha que eu fiz. Caramba! E Pedro, além dessa pesca maravilhosa, você também teve uma outra experiência muito marcante, que foi de andar sobre o mar, né, cara? E uma coisa que me chama a atenção é que mesmo você vivendo todas essas experiências, teve um outro episódio também muito marcante sobre a sua caminhada, que foi quando você negou a Jesus 3 vezes. Ele tinha dito que isso iria acontecer. E eu tinha acabado de declarar que ele era o Cristo,
Filho do Deus vivo, eu vacilei. E o gado? As estatísticas apontam que você casou um tantão de vezes. Isso é verdade? Procede essa informação? Na verdade, eu me casei 5 vezes, mas esse último, ele não era meu marido. Tá, mas essa situação ela não era tão bem vista assim pelas pessoas, não é mesmo? Sim, eu ia tirar água no poço todos os dias, num horário que mais ninguém ia, por causa disso mesmo. Como assim? Você ia tirar água do poço escondida? Mais ou menos. Quando o sol estava a pino, nenhuma outra samaritana ia ir ao poço tirar água, porque era muito quente. E eu não queria ninguém fofocando, falando mal de mim, me julgando. Pois então, o fato de você ter tido muitos homens e o último não ter sido o seu marido, você sentia vergonha então por conta disso? Eu me sentia vazia. Eu não tinha sido feliz, nem realizada em nenhum casamento. Eu era uma fonte seca. Mas aí, Jesus veio até mim e se fez conhecer. Senti um transbordar de águas vivas. Aí eu não tive mais vergonha, porque eu fui lavada por uma fonte de águas vivas, que é o nosso Senhor Jesus. Você sabia que uma cantora muito famosa aqui da nossa geração compôs uma música sobre você, sobre a sua história? Sobre mim? Sério? Aqui você é muito famoso, Lázaro. A música Ressuscita-me, da Aline Barros, ela figura aí no topo das paradas de sucesso gospel. A gente até canta essa música bastante lá na minha igreja, praticamente todo domingo. E muita gente te conhece por conta dessa canção. E eu quero até dizer que eu estou muito feliz em te receber aqui, porque agora a gente tem a oportunidade de ouvir a sua história da sua boca, né? Conhecer um pouco mais sobre você, não só da canção, mas também a partir do que você tem para dizer para a gente. Eu queria que você contasse um pouquinho melhor sobre a sua história. Claro que eu conto, e obrigado por essa alegria em me receber. Eu que fico feliz em poder estar aqui. E então, Rafael, eu adoeci, fiquei mal. E minhas irmãs, Marta e Maria, tão conhecidas, ficaram preocupadas comigo, sem saber o que fazer, e mandaram chamar Jesus. Sabia que ele era meu amigo, e só que não é como hoje, que as coisas são rápidas, meios de transporte, e Jesus demorou bastante para chegar. E eu fui dado como morto, eu morri, e me enrolaram em ataduras. Aqui estão várias, não é como essa bem moderna, né? Mas daquela época. E me colocaram ataduras, me levaram para um túmulo, colocaram uma pedra enorme na frente do túmulo e me deixaram lá. E 4 dias depois foi que Jesus chegou, e minhas irmãs, desesperadas, chorando, achando que se Jesus tivesse chegado antes, poderia ter feito alguma coisa, e ele simplesmente mandou retirar a pedra e disse assim: Lázaro, vem para fora. Até fico arrepiado, sabe? Uma coisa tão simples e simplesmente eu saí. Eu fico pensando aqui 2 coisas. Primeiro, o cheiro que você não tava, né? 4 dias. Imagina. E a segunda coisa que eu penso é a reação do povo. O povo ficou muito assustado quando você saiu, eles te viram vivo. Como é que foi essa reação? Eu nunca vi uma pessoa voltar à vida na minha frente. Então, imagino que deve ter sido um espanto, né? Mas eles me olhavam com um olhar, com os olhos esbugalhados, né? Tava todo mundo em choque. Não, até eu ficaria em choque também. E você falou no começo que eu tô famoso, né? Que todo mundo me conhece, mas naquela época eu posso dizer que eu fui uma celebridade, né? Vinham pessoas de todos os lugares para me ver, principalmente escribas, fariseus, mestres da lei, para comprovar o milagre. E aí as pessoas chegavam ali especulando como eu tinha voltado à vida. Na real, eu acho que eu bombei nas redes sociais da minha época. A notícia viralizou, né? Não é? E Jesus disse aos discípulos que eu estava apenas adormecido. E olha como ele é poderoso, né? Porque para ele a morte é um simples sono.
E que soninho pesado, hein? Você dorme bastante. Mas você tinha certeza, você tinha essa convicção de que Jesus ele viria ao seu encontro? Você tem dúvidas? Jesus é meu amigo, Rafael. Com certeza com certeza ele viria. Além disso, há boatos naquela época que ele até chorou. É verdade isso. Sabe, eu fico aqui pensando, da mesma forma como você é, estava adormecido e Jesus foi te acordar, tem muita gente que está num soninho pesado, pesado, precisando ser despertado com muita urgência, sabe? Desperta, ó tu que dormes, a vinda de Jesus está próxima. Maria, você é uma mulher que inspira outras mulheres com a sua verdade, viu? Você teve o privilégio e a ousadia de ungir os pés de Jesus. Foi mesmo, Rafael. E confesso que foi uma experiência assim única, sabe? Eu estava ali, né, diante dele, e o interessante é que tinha tanta gente que não acreditava no que ele dizia, achava que era pura mentira. Agora eu, Rafael, eu tinha certeza de quem ele era. Ele era o prometido. E o mais interessante, bastava estar com ele para a gente sentir, sabe, aquela paz que excede o entendimento humano. Mas veja bem, você acabou sendo acusada aí nas redes sociais por desperdício, né? Fui sim, mas não arrependo, não. Nunca me arrependi. Eu quebrei o meu vaso de mármore e ungi os pés de Jesus com aquele aroma que lembrava perfume francês. Eu me lembro como se fosse hoje. A casa se encheu daquela fragrância. Eu confesso, Rafael, o que eu tinha de mais precioso eu entreguei ali, aos pés do mestre. E é verdade que naquela época estava em falta ali no mercado da cidade de Betânia as toalhas? Como assim? Não entendi. Não, é que rola na internet, né, alguns memes ali, algumas piadas brincando que você acabou enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, justamente porque estavam ali faltando as toalhas, né? Ai, brincadeira, rolou isso mesmo? Que bobagem! Na verdade, é que quando eu vi Jesus, eu não controlei. Eu vi aqueles pés empoeirados, marcados pelas andanças, e confesso, eu não excitei. Usei os meus cabelos para enxugar os pés de Jesus. Nossa, foi tanta emoção, tanta emoção. Rafael, mesmo meu coração acelerou mesmo. Foi quando ele olhou nos meus olhos e me disse: esta foi e fez o que podia. Antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Nossa, foi uma experiência única. Eu imagino. E eu fico aqui me perguntando, sabe? Se de fato nós temos entregado o nosso melhor a Jesus. Judas Iscariotes, grande homem, quanta ousadia a sua, hein? Entregar Cristo por 30 moedas de prata, valor pago por um bom escravo. 30 moedas de prata, uma fortuna, né? Conta pra gente o que passou pela sua cabeça para você chegar a fazer isso. Pô, cara, sonhava com tanta coisa. Cara, era de tirar o pé da lama. Eu sonhava em comprar um jumentinho super, mega potente que andasse uns 6 km por hora, sem empacar, claro. Cara, era muito dinheiro em jogo. Não, mas vem cá, Judas. É piada isso, né? Você julgou que um jumentinho valeria mais do que a vida de Cristo? Poxa, cara, essa é pisada, você tá pegando pesado comigo. Tá, eu confesso, me deu um remorso. Quando eu vi ali os soldados romanos chegando e dando baculejo de Jesus, cara, pra mim foi o fim. Aquela hora minha ficha caiu. Ele tava ali se entregando sem dever nada, só pra me salvar e pra salvar todo mundo.
e pensar que ainda tem gente que acha que tudo que está escrito na Bíblia é fake, né? Com certeza você conhece essa expressão, lavo minhas mãos. Essas palavras, afinal de contas, são suas. Você disse isso, essas palavras foram ditas quando você julgava as acusações que os judeus faziam contra Jesus. Pilatos, o julgamento de Jesus foi o julgamento mais difícil da sua carreira? Sem dúvidas. Sem dúvidas, foi o mais difícil e o mais marcante da minha vida. Havia duras acusações contra ele, mas de tudo que eu ouvia, eu não encontrei nenhuma base legal que sustentasse as acusações. Mas se não tinha nenhuma base legal, por que no fim das contas você acabou condenando? Cara, estava difícil aquela situação, mas para resolver, eu propus penas alternativas. A primeira foi castigá-lo e depois soltar. Mas os líderes judeus e o povo, eles estavam irredutíveis, eles não aceitaram. Depois, pelo costume da época, eu poderia soltar um prisioneiro escolhido pelo próprio povo. Então, eu apresentei Barrabás, que era um preso muito conhecido, e Jesus. E aí, para sua surpresa, eles escolheram Barrabás? Exato. Eles gritavam enlouquecidos, mais do que a torcida organizada do Flamengo. Soltem Barrabás, crucifiquem Jesus! Soltem Barrabás, crucifiquem Jesus! Era quase que unânimes aqueles gritos. Nunca vi isso. E aí, então, você acabou dando ouvido a eles, né? Olha, Jesus, o rei dos judeus, era inocente. Mas eu estava ali sendo muito pressionado, havia cobrança de todos os lados. Lavei minhas mãos mesmo. Eu não queria a responsabilidade daquele sangue inocente sobre mim. Enquanto você falava, eu ficava pensando de cá. Hoje, quantos de nós também não ficamos em cima do muro, assim como você, hein? E hoje nós estamos aqui com ele, Simão de Cirene. Cara, você é o cara. Se humilhou carregando a cruz de Jesus. Ah, peraí, brother. Não foi bem assim, não. Na verdade, eu estava voltando do campo, pleno, tranquilo, sereno. Cara, era uma sexta-feira, né? De repente, eu vi aquela fusaca, aquela aglomeração, sabe, Rafa? Aquele tanto de gente. Ai, saudade daquele tempo, viu? Saudade do quê, Simão? Daquele tempo bom demais, cara. Tempo que a gente se misturava no meio do povo, respirava o mesmo ar, podia abraçar as pessoas. Não, mas peraí, não foge do assunto, não. Explica direito essa história que você viveu e para aqui de enrolar a gente, para de nos provocar. Saudade de aglomeração, hein? Nem pensar. Conta aqui pra gente essa história. Então, Rafa, quando eu vi aquela comitiva toda, logo cedo, numa sexta-feira, o que você pensa? Sextou, bebê, ó, partiu, logo colei lá, né? Quando eu cheguei perto, cara, eu não entendi nadica de nada. Tinha um cara ensanguentado lá no chão, carregando uma cruz grande. Rafael, tava na cara que ele tinha apanhado muito, apanhou demais. O rosto dele, tava todo ensanguentado, porque não bastava bater, não. Colocaram uma coroa ainda assim de espinho, aonde o espinho pegava, descia aquele sangue, cara. Uma cena assim, muito, muito louca. Parecia cena de terror mesmo. E aí foi nesse momento que você teve dó de Jesus e carregou a cruz junto a ele? Como é que foi? Dó eu. Rafa, ema, cada um que se vire com seus problemas, cara. Até agora, eu nem conhecia quem era aquele cara. Eu só carreguei aquela cruz enorme, cara, porque uns brutamontes dos soldados lá me obrigou. Cara, eu vou te confessar, quando eu comecei a carregar aquela cruz, Rafael, parecia que eu estava carregando o peso do mundo inteiro assim nas minhas costas. Nossa, Simão, mas eu vou falar por mim. Eu sempre achei que você teria levado aquela cruz de Jesus até Gólgota por amor a ele. Rafa, eu vou confessar uma coisa para você. No começo,
eu fui obrigado. Na verdade, obrigado não. Me ameaçaram. Aham. Mas depois as coisas foram ficando diferentes. Jesus me olhava de um jeito que era estranho. Eu via nos olhos dele dor, sofrimento, mas ao mesmo tempo também eu conseguia ver amor, carinho, algo que eu nunca tinha sentido antes. E aos poucos ali, no meio daquela via dolorosa, carregando aquela cruz enorme junto com ele, sentindo aquela respiração ofegante, cara, ali eu fui convencido. Ele era o Messias. E eu te digo mais, Rafa, ele não merecia ser crucificado daquele jeito. Agora a gente vai falar com ele que deixou a gente no vácuo, né? Não respondia às nossas mensagens, nos ignorou. Até quero saber por que você demorou tanto tempo aí para nos retornar. Ah, cara, eu não gosto de tocar nesse assunto. É tão delicado e só estou aqui mesmo porque você insistiu muito. Mas por que esse assunto te incomoda tanto assim? Cara, só de pensar que eu cuspi naquele homem, bati nele, até vê-lo sangrar, abusando da minha autoridade como soldado romano. E o pior de tudo, quando ele pediu água, o que eu fiz? Molecagem. Dei vinagre com mirra. Tá, mas então, espera aí. Você tá dizendo que você se arrependeu de ter feito tudo isso? Mano, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha dado o pé. Mesmo tendo participado daquela farra tão de perto, daquele homem, eu não sabia quem ele era. Tá, mas como assim? Tava escrito em letras garrafais, tava escancarado nos cartazes, outdoors, que ele era o Cristo. Eu não tô te entendendo. Ah, Rafael, mas eu não acreditava, né? Achava que era fake. Quando tudo escureceu e eu ouvi aquele estrondo, aí que eu me toquei que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Aham. Foi um choque para mim, mas ele já estava morto e eu não podia fazer mais nada, entendeu? Entendi. Ele estava morto, mas ressuscitou. Então hoje, o que você pode fazer por Jesus? Agora está comigo aqui um cara que conseguiu a salvação nos 45 minutos finais do segundo tempo. Aliás, nos acréscimos finais, né? Será que isso é fato ou é fake? Mano, isso é muito fato, velho. Eu tava ali do lado dele, entendeu? Ali na cruz, tava eu, Jesus e um terceiro brother meu ali. Só que tinha diferença, né? Eu era um ladrão e ele era Jesus. E ali naquele lugar, velho, eu vi que o cara era diferente. Eu e meu brother era puro pecado, entendeu? E enquanto ele era inocente e ainda estava pagando um alto preço por uma parada que nem era dele. E aí foi nessa hora que você reconheceu Jesus como sendo Cristo? Foi nessa hora, próximo da morte, que eu reconheci Jesus como meu salvador. E, brother, foi incrível. Que testemunho forte, viu? Então, aproveita aqui a nossa conexão, essa nossa conversa, esse nosso papo aqui que tá tão legal, tá tão gostoso. Deixa um recado final aí para os nossos seguidores. Salve, rapaziada. Brother, eu era puro pecado e o cara era Cristo. Eu era puro ódio e o cara puro amor. Eu era pura trevas e o cara pura luz. Eu tinha um inferno me esperando, tormento eterno, e o cara tinha um paraíso para me oferecer. E ele ainda me garantiu: hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo. E é isso, brother. Foi no meu último suspiro de vida que eu encontrei Jesus. Você precisa encontrar ele e experimentar ele enquanto você estiver vivo. Atenção, presta bem atenção. Você aí que nos assiste, se prepara, porque agora você vai ficar sabendo de uma grande revelação. José de Arimateia, conta aqui pra gente. Conta aqui um bafão pra gente. Você foi ou não foi um discípulo oculto de Jesus? Então, gente, com exclusividade, José de Arimateia era sim um discípulo secreto de Jesus. Isso é fato, tá? Não é boato, não é fake news. Mas bem, José, se você era um deles, né, um dos discípulos, por que que isso acabou sendo um segredo? Bom, é importante você falar nisso. Naquela época, eu era uma autoridade de muito prestígio na corte dos judeus.
Pensa se isso tivesse vindo à tona. Tinham pedido meu impeachment. Tá, mas não precisa ser tão dramático assim, né? Cara, você fala isso que você não conhecia aqueles fariseus. Foi um bafafá só quando eles descobriram que Pilatos tinha me dado o corpo do mestre para sepultar. E por que então que um homem com tanto poder, com tanta fama, arriscaria ali a sua reputação para sepultar um homem que foi condenado à morte? Bom, eu sabia que ele era o prometido e, como tal, merecia todas as honras, inclusive ser sepultado como rei. Ele não é apenas aí, como a mídia costuma dizer, o rei dos judeus, mas ele é e foi o rei dos reis e senhor dos senhores. Você entende isso? Maria Madalena, que bom te receber aqui. Você foi uma das primeiras testemunhas oculares, né, da ressurreição de Jesus. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência. Foi sim, Rafael. Mas você me permite contar essa experiência através de uma música? Sei que o Brasil é um país bem musical, né? É claro, fique à vontade. Você tem todo o tempo do mundo aí. Então, naquele domingo, eu fui no túmulo de Jesus. Mas o corpo ela não encontrou. Rafael, lá dentro do túmulo, eu vi 2 anjos vestidos de branco. Eles estavam sentados onde havia sido colocado o corpo de Jesus. E o anjo lhe falou que ele não estava lá. Dentre os mortos, não devia procurar. Eu fiquei desnorteada. Daí eu vi um homem se aproximando. Vi um jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Ele olhou nos meus olhos e pelo nome ele a chamou. Ai, eu não aguentei. Eu comecei a gritar: Rabone, meu Jesus ressuscitou! Transbordando de alegria, eu fui correndo contar aos outros que Jesus está vivo. E, Maria, eu preciso te dizer que essa boa notícia está correndo até os dias de hoje, viu? Olha que interessante. Na ressurreição, Jesus apareceu a vocês em uma outra pesca, né? Em uma nova pesca maravilhosa. E Jesus fala contigo, né, Pedro? Numa reconciliação que deixou uma ordenança para nós, não foi isso? Sim, mas dessa vez o que foi novo, foi espetacular. Não porque as redes estavam cheias de peixe, mas porque Jesus estava ressurreto conosco, vivo! E, Pedro, na conversa de Jesus contigo, todas as vezes que ele te perguntava, tu me amas? E você respondia que sim, ele dava uma ordem. Então, apacenta as minhas ovelhas. Você entendeu o que ele quis dizer ali naquela hora? Sim, uai. Entendi, Rafael. Entendi que ele tinha me perdoado. Entendi que ele tinha restaurado nosso relacionamento. Entendi que ele sabia do meu amor por ele. E tudo aquilo que tinha passado, que eu tinha feito, já não tinha nada a ver, já tinha passado. Entendi também que ele confiou em mim. Ele me deu uma missão de ir por todo mundo anunciando o evangelho a todas as nações. E essa ordem, ela repercute até hoje. A missão foi confiada não só a você, mas também a todos nós. Agora é com você. Isso mesmo. Me diz aí, quem é Jesus para você? Deu certo. Quem poderia imaginar? Muito bom.